Olá pessoal, eu sou Heloísa Santana. Vamos começar aqui o nosso estudo da mesa real. Como essa aula ela é bem complexa e extensa, para que vocês entendessem, eu dividi essa aula em algumas partes. Então hoje vamos estudar a parte 1. Então vamos lá. O que a gente entende como mesa real? Mesa real é quando você tem as 36 cartas estudadas, né, compostas numa mesa, estruturadas, de uma forma estruturada, utilizando as 36 cartas. Tem algumas formas de você ler a mesa real, né? Eu vou até mostrar aqui duas formas, mas existem mais formas de ver a mesa real. A vantagem da mesa real é que ela responde muitas perguntas numa só tiragem. Você põe a mesa de uma vez só e você vê as cartas no andar, né, do jogo, você vê as cartas de várias formas e elas vão respondendo, a mesma carta te responde várias perguntas. E aí espero que vocês consigam pegar direitinho e vocês sabem que qualquer coisa podem me perguntar. E como qualquer técnica de leitura, né? Eu coloquei aqui, qualquer técnica, é claro que é a prática que vai levar à perfeição. Então, quanto mais você praticar, melhor vai ser a sua leitura, né? Então, pratica com você mesmo, coloca as cartas para você, coloca a carta para um amigo, parente, coloca várias vezes para você, espera o intervalo de uma semana, coloca de novo. E aí, quanto mais você trabalhar com ela, mais você vai se familiarizar. Qual o intervalo que eu devo fazer entre uma mesa e outra? O tempo mínimo de uma leitura e outra, usando a mesa real, deve ser de 1 mês. O ideal é que a mesa real traga os próximos 3 ou 6 meses. Você também pode colocar a mesa, você pode fazer uma vez por ano, e você pode colocar essa mesa num prazo de 1 ano. Mas o legal é fazer um intervalo mínimo de 1 mês. Porque menos de 1 mês você não vai mudar muita coisa. Você vai colocar a mesa e ela vai trazer as mesmas informações. Então, o legal mesmo é você esperar no mínimo aí 1 mês. Eu vou deixar esses slides aqui para, se vocês quiserem depois imprimir como material auxiliar, tá bom? Eu vou deixar os slides para vocês. Vamos lá, uma dica. Enquanto você embaralha as cartas, coloque a intenção no período de tempo em sua mente. Vai embaralhando e vai pensando. Esse jogo, peço as cartas que mostrem os próximos 3 meses, que mostrem os próximos 6 meses ou os próximos 12 meses. É sempre importante que você defina um limite de tempo com a mesa real, pois às vezes ela tende a se estender por um longo período de tempo. Então, para você compreender o tempo de ação daquela mesa que você colocou, o ideal é que você estipule o tempo de ação dela. Então, vamos lá. Quais são os passos para você colocar a mesa real? Primeiro, relaxe, respire profundamente para você ancorar a sua energia. Peça o auxílio dos seus mentores, da sua cigana, da espiritualidade que você tenha fé, tá? Se preferir, abra um jogo antes. Antes da mesa real, você abre outro jogo, como você pode abrir a mandala astrológica, ou você pode fazer algumas perguntas sobre o consulente, para você ter uma noção da mesa. Ative as cartas temas referente a outras pessoas envolvidas na vida do consulente. Se tiver,
Aí o que você vai fazer? Você vai perguntar ao consulente: você quer que veja na sua mesa outras pessoas, como filho, mãe, marido, amigo? E aí você vai... eu tenho um material aqui no curso sobre cartas-tema. E aí você vai lá ver quais são as cartas-temas, né? Você vai guardar isso para você, e na hora que você tiver embaralhando as cartas, ou antes, você tira as cartas referentes à carta que você marcou a pessoa. Como você faz isso? Vamos dizer lá que a consulente queira que você marque a mãe dela. Ela quer ver a mãe dela ali no jogo. Então você vai pegar a carta do urso. A carta do urso é a carta que eu coloco como a carta representando a mãe. Você vai colocar a carta do urso e você vai mentalizar ali para você. Você vai falar para o baralho que essa carta é a carta que está marcando, né? Você está ativando aquela carta ali como a mãe do consulente. Você pode também pegar aquela carta, pegar o nome da pessoa. O nome da mãe do consulente é Maria fulana de tal. Você vai pegar aquela carta ali do urso, você vai pegar todo o baralho e vai fazer cruzes em cima do baralho enquanto você fala: estou marcando nessa carta a fulana de tal, mãe da fulana de tal. Tá bom? Ou você só olha a carta, encara e coloca a sua intenção. Você diz para a carta: essa carta, estou marcando essa carta como representante da mãe da fulana de tal. Se você souber o nome da mãe, perfeito. Se não tiver, também não tem problema, mas é muito bom que saiba, tá bom? Mas nem sempre a gente tem todas as informações, né? Se não tiver, também não tem problema. Próximo passo: concentre-se na situação a ser investigada. Assim, você não precisa ter uma pergunta. Nem todo mundo, né? Você não precisa ter uma pergunta para usar a mesa real. Às vezes é até melhor não ter, pois tudo será mostrado e respondido na mesa, tá? Muitas vezes você não tem a pergunta. A cliente chega para você, né? A consulente chega para você e fala assim: eu quero saber, quero ver tudo, tá? E aí você vai lá olhar tudo que a mesa vai falar para você. Você vai olhar todas as cartas significadoras, né? As cartas tema referente às áreas da vida da pessoa. Amorosa, profissional, tá bom? As finanças, a casa. Você vai olhando uma por uma para você saber relacionamento. Você vai investigando assunto por assunto, tá bom? Então, nem sempre todo mundo vai chegar: eu quero saber sobre isso. Mas muita gente chega, né, com uma intenção: eu quero saber sobre isso. Então, você vai dar ali uma ênfase ao assunto que a pessoa quer investigar, tá bom? Você vai investigar com mais profundidade isso. Então, você vai, né? Você já sabe o assunto, se concentra no assunto aqui que você vai investigar. Embaralhe as cartas cuidadosamente enquanto se concentra no consulente ou no problema ou pergunta que ele trouxer, tá bom? Se tiver. E aí você lembra, né, de estipular o tempo para a mesa real, como a gente falou lá na frente, tá bom? Pega o nome todo do consulente, se puder, pega o nome todo, a data de nascimento dele. E aí, enquanto você estiver embaralhando as cartas, você vai mentalizar, tá? Fulano de tal, nascido no dia tal. Isso, como você já viu nas aulas anteriores, você, para qualquer
qualquer método de jogo, né? Você sabe que primeiro você vai pedir autorização aos mentores, aos guias espirituais dessa pessoa. Então você vai fazer para a mesa real igual você faz para todas as técnicas de jogo, tá bom? Então vamos lá. Aí você já embaralhou, né? Já ativou as cartas tema, já se concentrou, já embaralhou. E aí você vai cortar, tá? Você sabe que quando você corta, né? Enquanto você está embaralhando, você está sentindo as cartas, está colocando sua intenção, está conversando com seu baralho. Quando você corta, você interrompe todo esse processo de embaralhamento, né? E o baralho entende aí, né, que você que já está pronto para ler. Então você cortou em 3, tá? Interrompendo esse processo de embaralhamento, fazendo aí a conexão entre você e a pessoa e o baralho. E aí você fez isso. Abre sua carta, seu baralho inteiro em leque e vai tirando aleatoriamente as 36 cartas. Tira e vai colocando na mesa na ordem de tiragem, conforme eu vou mostrar a seguir. Aí tem um detalhe, né? Hoje em dia tem muito jogo online, né? A gente faz muito jogo online. Então, eu já ensinei aqui a técnica que você chama a pessoa, né? Mentaliza a pessoa e você mesmo faz isso sozinha, tá? Ou você tem a pessoa à sua frente e você embaralha as cartas e pede para a pessoa tirar as 36 cartas. Ou, para quem não gosta que outra pessoa mexa no seu baralho, tá? Você não precisa mandar a pessoa tirar também as cartas. Você pode tirar as 36 cartas pela pessoa, não tem problema nenhum. Aí isso vai de cada um. Tem gente que não liga, que se mexer no baralho, tem outras pessoas que ligam, tá? Aí deixa eu falar mais um detalhe. Quando você faz essa marcação das cartas, quando você acaba o seu jogo, que você vai guardar o seu baralho, eu vou lembrar disso de novo lá no final desse mini curso, né? Que a mesa real é um mini curso dentro do curso. Então, dentro dessa etapa da mesa real, lá no final, vamos lembrar de novo que quando acaba o jogo, primeiro vamos soprar o maço de baralho, a gente sopra ele para tirar toda a marcação dele. E você passa, né, no incenso para limpar. Você pode colocar uma turmalina em cima para limpar. Por quê? Porque toda a programação que você fez vai ficar ali ativada nas cartas. Então, enquanto você não desativar, vai ficar guardada essas informações na carta e pode atrapalhar outro jogo, tá bom? Pessoal, eu peço que vocês reservem um tempinho para estudar a mesa real, porque realmente ela é um pouco complexa. Vai ficar grande mesmo, por isso que eu dividi em partes. Não tem como ser diferente, senão vocês não vão entender, tá bom? Então, quero que vocês tenham paciência, estudem com muito carinho e não se zanguem comigo porque a aula é grande, tá bom? Então, como eu falei, tem alguns modos de você abrir a mesa real, né? Esse é um bloco 9x4, onde você coloca 4 fileiras de 9 cartas. E esse outro é o bloco de 8x4 mais 4, tá? Eu gosto muito dele. Aqui nós utilizamos mais esse bloco de 8x4 mais 4, mas é opcional, tá? Então, como eu utilizo mais ele, eu vou ensinar ele aqui para vocês.
E aí depois vocês mesmos vão desenvolvendo aí a técnica de vocês, vocês vão achar o método que mais condiz com o jogo de vocês, com o jeito de vocês, tá bom? Então vamos lá pelo bloco de 8x4+4. Nessa montagem da mesa, vocês vão reparar que lá no final tem 4 cartas, né, onde estão pintadinhas de vermelho. Tem 4 cartas que elas se destacam um pouquinho lá no final. Essas quatro cartas a gente chama de linha do destino. Elas geralmente fornecem uma mensagem poderosa para o consulente, tá? E aí você pode decidir o que quer que essas últimas 4 cartas mostrem. Você pode fazer uma mentalização também enquanto você está embaralhando, tá? Todas as suas intenções são colocadas na hora que você está embaralhando as cartas. Então, no momento que você está embaralhando as cartas, você pode definir essas últimas 4 cartas como um conselho ou uma informação que o consulente busca, tá? Você pode definir isso na hora que embaralha. Você pode pedir, né? Você pode definir que essas últimas 4 cartas, tragam a última palavra, a definição do jogo, a síntese do jogo. Pode pedir uma mensagem importante para o consulente, tá bom? Lembrando sempre que você vai fazer isso na hora que essas cartas, antes das cartas serem distribuídas, né? Na hora que você estiver embaralhando as cartas. E aí, se você não definir nada para a linha do destino, ela vai ser lida como a tendência do que irá acontecer. Se o consulente não fizer nada para mudar, ela vai mostrar justamente como a linha do destino, tá bom? É o que está no caminho do consulente. Essas 4 últimas cartas, elas mostram o destino do consulente, é uma tendência muito forte, é algo que dificilmente vai ser modificado, mas ele consegue. Você vai ler a mesa inteira, vai dar alguns conselhos para ele, e se ele não quiser aquilo que você está lendo lá embaixo na linha do destino, ele vai fazer alguma coisa para mudar o que você está lendo dentro da mesa, tá bom? E aí ele consegue, porque as cartas, elas não são... elas trazem uma previsão, né, do que está para acontecer. Mas todo mundo tem o seu livre-arbítrio e a gente pode mudar isso a qualquer momento. Então, você vai trazer uma linha do destino. Se essa linha do destino não for legal, se o consulente não quiser isso que você está lendo, você dá os conselhos, né, que a mesa te traz. Você vai passar esses conselhos para ele conseguir mudar essa linha do destino, tá? Então, essa linha do destino, ela também pode ser utilizada, né, não como linha do destino, mas como uma técnica de coroação. Você até pode ler ela como a linha do destino, depois você pega essas últimas 4 cartas, embaralha e você vai fazer a técnica da coroa. Isso eu vou ensinar para vocês lá na frente, quando eu começar a ensinar as técnicas de leitura para vocês, tá? Por enquanto, vamos ler a linha do destino como um jogo, né, normal, uma tiragem normal de 4 cartas, tá bom? Você pode ler da esquerda para a direita, montando uma história, né, quadro a quadro ali, onde cada quadro, né, cada carta representa um quadrinho, tá bom? Da esquerda para a direita. Ou você pode ler como você estiver acostumado a ler uma linha de 4 cartas, tá? Mas
O meu conselho é que você leia da esquerda para a direita, montando ali como se cada carta fosse um quadro, e você vai montando a sua história com os quadrinhos. E aí, depois que você colocou as 36 cartas na mesa, né, vai ficar como uma tela. A primeira coisa que você vai fazer é procurar a carta que representa o seu consulente. Você pode representar com a mulher, né, com a cigana, se a sua consulente for mulher, ou com a carta 28 cigano, se o seu consulente for homem, tá? Nessa primeira olhada, você vai deixar a sua intuição te guiar. Não se prende a nada, não se prende a nenhuma técnica. Primeiro, analisa todas as cartas que estão em volta da carta do seu consulente, tá? Olha quais as cartas que estão tocando o seu consulente. Nesse caso, eu pintei as cartinhas de azul. As cartas de azul são as cartas que estão tocando o seu consulente. Aí você vai analisar quais as cartas que estão cercando o consulente. As cartas que estão em azul são as cartas que estão tocando o consulente, são as que estão mais próximas a ele. Essas cartas são positivas ou negativas? Quais as cartas negativas estão perto ou longe do consulente? Ele é casado? Você procura o parceiro. Aonde está o parceiro? Tá? E aí você vai analisar o que está dentro. Dá uma primeira olhada, respira, fica aí alguns minutos olhando para essa mesa e vê, assim, de primeiro, no primeiro impacto, o que essa mesa diz para você. O que sua intuição está te mostrando, tá? Tem muitas cartas negativas em volta do consulente, tem muitas cartas positivas, tá? Então, é isso que você vai fazer primeiro. Vai dar uma primeira olhada. Antes de entrar em qualquer técnica, você vai dar uma primeira olhada e vai deixar a sua intuição te guiar. Aí, como você vai fazer isso? Primeiro, procure as cartas negativas para ver se elas estão longe ou perto do consulente. Procura a carta das nuvens. A carta das nuvens, ela é considerada a pior carta do baralho, tá? Ela é a representação dos problemas do consulente. Então, você vai ver se a carta da nuvem está perto, se está longe, tá bom? E aí, se ela estiver perto do consulente, você já vai, tem um problema aqui, tá bom? Já acende a sua luzinha. Em seguida, você vai procurar as outras cartas tema. A carta da casa, para casa propriamente dita, ou para imóveis, ou a casa da família. A carta do anel para um casamento, para um compromisso. O coração para os relacionamentos. O cachorro para um amigo, ou até para um animal de estimação, ou para o filho, se for um filho mais velho, tá bom? Você vai ver tudo isso, tem um material, tá? Tem um material na pasta de... Tem um material no curso, eu vou ver direitinho onde é que tá o módulo. Está no módulo 3. Está no módulo 2 ou no módulo 3. Tem lá uma pastinha chamada Cartas Tema. E aí dê uma olhadinha, porque lá tá discriminando todo esse material, tá bom? Todas as cartas tema. Na verdade, está colocando assim uma imposição. Depois você vai saber que uma carta pode ser usada para vários temas. Você pode associar ela a vários temas, tá? Depende ali da sua necessidade na hora, na mesa. Então, vamos lá. Então, você vai procurar, né, as cartas tema e vai fazer a mesma coisa. Vai procurar
as cartas que estão em volta. Por exemplo, ela quer ver finanças, e aí você vai procurar a carta dos peixes e vai ver o que está em volta da carta dos peixes. São cartas boas, são cartas ruins, tá bom? E aí você vai ver essa impressão, vai ter essa impressão com a sua intuição, você vai dar uma olhada nisso, tá? E aí você pode fazer isso com qualquer tema, qualquer carta que você vai investigar o tema. Depois você vai ver se as cartas negativas estão espalhadas na mesa ou se elas estão agrupadas. Por quê? Se as cartas negativas estiverem agrupadas em volta de alguma carta tema, né? Você vai ter que investigar isso, saber por que aquelas cartas negativas estão ali em volta daquela carta tema ou em volta do consulente, tá bom? E aí tem uma dica: se mais de uma pessoa estiver envolvida na vida do consulente ali, que você estiver vendo, melhor é atribuir as cartas aos personagens envolvidos durante o embaralhamento, tá? Isso quando você estiver embaralhando lá em cima. Lembra que eu falei? Toda a intenção que você tiver para o baralho, para o jogo, você tem que colocar essa intenção enquanto você estiver embaralhando. Se você atribuir as cartas a cada pessoa como se fosse um personagem, na hora que você colocar a mesa, isso vai facilitar a sua leitura, que aí você vai encontrar quem é quem, porque você já atribuiu aquele personagem àquela carta. E aí eu circulei aqui algumas cartas temas para você perceber o que eu estou falando, tá? Vamos procurar aí a carta tema, como eu falei lá anteriormente. Agora, depois que você já teve aí a sua primeira impressão, né? Já deixou a sua intuição fluir, tá? Vamos começar as técnicas. Então, você vai procurar na mesa a carta na posição, as cartas na posição 20 e 21. Se o seu consulente não falar para você o que ele está querendo saber nessa mesa, as cartas nessa posição vão te trazer o tema principal, o assunto que é relevante para o consulente. Vai trazer o foco do jogo, tá? Então o cara não falou nada, né? Sua consulente não falou nada para você. Não quero saber tudo, mas sempre tem ali uma pulguinha atrás da orelha que ele quer investigar. E aí você vai olhar essas duas casas, né? As cartas que caíram na casa 20 e na casa 21 vão falar para você qual é o tema. Então você pode perguntar: você está querendo saber sobre isso? E aí a pessoa vai te confirmar. E aí você vai para os espelhamentos, né? Aí nos espelhamentos você vai ler os cantos, aí onde eu pintei de rosinha, tá? Você vai ler primeiro aí, espelha as cartas 1 com a 8, tá? E aí você vai ler esse espelhamento separado, 1 com a 8, depois você vai espelhar a 25 com a 32. Depois você vai espelhar a 1 com a 32, depois você vai espelhar a 25 com a 8. Esses espelhamentos vão te dar mais detalhes sobre o tema, tá? Você lê os espelhamentos fazendo a combinação entre essas cartas. Você vai combinar a 1 com a 8 e aí você vai ter mais detalhes sobre o tema que você viu nas casas 20 e 21. Depois você vai espelhar a 25 com a 32, depois você vai espelhar a 1 com a 32, depois você vai espelhar a 25 com a 8. E aí, dentro desses espelhamentos que você fez, que você pode fazer o espelhamento dos quatro cantos, você, na 1 com a 32,
você vai procurar a posição do consulente em relação a esse tema, como ele está se sentindo, como ele se sente em relação a esse tema. E no espelhamento da 25 com a 8, você vai procurar as influências externas que o consulente recebe sobre esse tema. Ou seja, o que vem de fora e interfere nesse tema, tá bom? Você pode fazer o espelhamento de todos os lados, tá? Você ainda pode fazer o espelhamento da 1 com a 25, da 8 com a 32, tá bom? Todos esses espelhamentos, né, eles vão te dar mais detalhes sobre esse tema. E quanto mais você vai investigando, né, você vai fazendo os espelhamentos, mais detalhes você vai tendo sobre isso. Aí depois que você fez os espelhamentos, você vai olhar as primeiras 3 cartas. Essas 3 cartas, elas indicam a energia da leitura, tá? E elas estão relacionadas com o tema. Elas vão trazer uma previsão dos acontecimentos. Elas vão te dizer, né, o que vai acontecer em relação ao tema, tá? O que pode acontecer nos próximos dias ou nas próximas semanas. Geralmente isso é muito rapidinho, tá bom? Então, o que pode acontecer em relação a esse tema nos próximos dias? Isso você vai ler então nessas 3 cartas. E aí você vai dar uma olhadinha nas cartas que estão abaixo dessas 3 cartas, né? Você vai aí olhar a 1 com a 9, a 2 com a 10, a 3 com a 11. E aí isso vai trazer mais detalhe, uma vai complementar a outra, tá bom? Vai trazer mais detalhes para você sobre isso. E aí uma casa importante que você tem que olhar é a casa 4. Essa casa, ela vai mostrar para você como o consulente está naquele momento, qual é a sua vibração. Você olhando essa casa, você vai ver como ele está se sentindo, tá? Quando você olha aí a casa 4, você vai ver qual é a vibração dele, o que está passando na cabeça dele nesse momento, tá legal? Então a casa 4 vai ajudar você, né, a entender o que está se passando com o consulente naquele momento, tá legal? E aí você pode olhar para a casa 5, que como a gente sabe, né, o que vem na direita descreve o que vem na esquerda. Então a carta 5 vai descrever a carta 4, a casa 4, a casa 5 vai descrever a casa 4 e a casa 3 vai dar mais detalhes sobre isso. E aí você vai ler esse conjunto aí dessas 3 casas, né? Casa 4, a 3 e a 5, para entender melhor como está o seu consulente naquele momento. Aí agora o próximo passo é você olhar as últimas 3 cartas que tem, as últimas 3 casas, né? Leia lá a casa 6, 7, 8, que são as últimas 3 casas dessa linha, dessa primeira linha, né? Você vai ler a casa 6, que é a casa das nuvens, a 7, que é a casa da cobra, e a 8, que é a casa do caixão. Essas 3 casas, elas vão representar o perigo para o consulente, as dores dele, o que está causando sofrimento nele nesse momento, o que ele acredita que tá causando sofrimento nele nesse momento, tá? Então você vai ler as 3 cartas, né? Na posição 6, 7 e 8. E aí você já vai entender quais são as dores do consulente nesse momento, tá bom? Então, você agora já leu toda a primeira linha.
E essa primeira linha te deu informações muito importantes e que você você vai validando isso junto com o confluente. E aí essa primeira linha já te deu tanta informação que ele vai validar isso aí, dizer que está certo, que você já ganhou a confiança dele para ler o resto da mesa. E aí agora, né, que a gente já sabe o que a consulente tá, o que tá incomodando ela aí, o que ela tá buscando nesse jogo, a gente vai procurar qual a relação, qual a posição da consulente nessa mesa, tá? Vamos ver em qual posição a consulente se encontra. E aí, quando você localiza o consulente na mesa, você vai ver qual é a importância, em qual momento da vida dele ele está, como ele está passando nesse momento, como ele está se sentindo, o que está acontecendo com ele nesse momento, tá? Vamos ver aí quando o consulente aparece na primeira linha da mesa. Quando ele aparece na primeira linha, ele não conhece seus pensamentos, ele não está consciente do que ele pensa, ele está muito controlador, ele acha que está no controle de tudo, está controlando tudo, sabe como lidar com todas as situações. Ele segura as rédeas, ele sabe por onde ele caminha, tá? Ele tem o domínio da sua vida. Embora ele possa parecer um pouco instável e inseguro, porque ele não tem nada acima dele, ele não traz nada com ele, tá bom? E quando quando o consulente está na primeira casa, lá no cantinho, né, nessa posição que a gente está vendo, na casa 1, na casa do cavaleiro, ele não vê nada do passado, ele está aberto para o futuro, ele não planeja, ele está impulsionado, ele está deixando ser levado pela vida, né? Deixa a vida levar, deixa a vida seguir o seu rumo. Se você olhar, ele não tem nada para trás, não tem nada para cima, ele não tem nada de passado na vida dele. Ele não leva o passado em consideração no momento. Essa casa 1, né, a casa do cavaleiro, ela mostra também que ele está ansioso. Ele espera algum tipo de notícia, algum sinal de alguma coisa, tá bom? Ele está olhando só para o futuro. Ele só olha para o futuro. Ele não enxerga o passado, ele não vê o passado, ele não quer saber do passado. Ele só está enxergando o futuro. Quando ele aparece em uma dessas duas posições, né, lá no cantinho, lá no comecinho do jogo, essa posição mostra que ele se importa muito com o futuro e quase nada de passado, tá bom? Se você olhar, ele tem lá, não tem nada para trás e só tem uma cartinha em cima dele. Então ele não se preocupa, não tem nada de passado. O que importa para ele é o que vem pela frente. Ele tem muitos projetos, muitos sonhos, objetivos. O passado importa pouco ou quase nada nas suas metas futuras. Ele não toma conhecimento de seus atos passados. Existe um movimento de ansiedade e impulsividade. Ele está impulsivo, tá? Ele não quer saber do passado dele, ele não se importa com o passado. A mesa real vai revelar muito pouco sobre o passado desse consulente, tá? Ou sobre possíveis causas, raízes de determinadas situações, eventos, emoções ou comportamentos. A mesa não vai te mostrar o passado dele, vai te mostrar muito, muito pouco, vai te mostrar muito pouco do passado dele. Então você não vai saber, né? Não vai te mostrar da onde que surgiram os problemas, no caso.
porque é claro, né, o consulente vai para saber o que vem, né, porque o que já aconteceu ele já sabe. Só que muita coisa que tem na frente, né, que está no futuro, é muita coisa não. Tudo que está lá no futuro é um reflexo do passado. Ele já viveu, né, alguma coisa que projetou aquele futuro. Então, saber do passado é muito, muito importante, né? E a gente também, às vezes, a gente precisa ver o passado na mesa, porque se o consulente está numa posição que você vê o passado, aí você fala para ele, olha, aconteceu isso assim, assim com você. Aí o cara vai falar, e é verdade, isso aconteceu semana passada. Aí você vai saber, há quanto tempo? Ah, tem uma semana. Aí você vai saber o tempo da mesa. Então, essa mesa está falando em semanas, tá? E aí você vai contar aí, por exemplo, um fato aconteceu com ele, ele falou que foi semana passada. Então, esse fato que você viu deve estar à sua esquerda, à esquerda dele, né? Colado nele. E aí você vai contar. Então, só tem uma casa? Então, ele tá falando, cada casa aí tá falando de uma semana. Então, você pode contar o tempo de acordo com o que o consulente falar para você. Então, você vê o passado, tem muita coisa de importante, tá bom? Na mesa do consulente. E aí, vamos ver quando ele cai lá na última mesa, a última linha da mesa. Quando ele cai nessa posição, em qualquer uma dessas posições onde eu coloquei aí a cartinha que representa a nossa consulente, ele está também sendo levado pela vida, igual lá em cima. Só que aqui ele não toma atitude, tá? E ele tem uma preocupação muito grande. Tudo que acontece fica na cabeça dele. Ele não age, ele só sonha, ele vive no automático, ele é impulsivo, toma atitudes por impulso. É aquele cara que pensa e não resolve nada, não chega a lugar nenhum, não tem uma atitude, tá? Ele traz muita coisa do passado, está sobrecarregado pelas circunstâncias, pelas questões da sua vida. Ele perdeu o controle, ou se sente perdido, tá? Ele está literalmente apoiando todo o baralho em seus ombros, ele está trazendo todo aquele peso nas suas costas, sua vida está pesada, ele está preso nas projeções do seu próprio futuro. É aquele cara que planeja e não realiza nada. Aí, da mesma forma, quando o consulente aparece lá no cantinho, quando ele aparece em qualquer dos cantos, né, do baralho, ele não está equilibrado, ele está desequilibrado. O ideal é que ele esteja lá no meio do baralho. Quando ele está lá nos cantinhos, ele está em desequilíbrio, tá? Então, quando ele aparece lá no cantinho, na última linha, lá na casa 25, que é a casa do compromisso, né, a casa do anel, da aliança, ele está cheio de compromisso, mas ele tem todo o futuro pela frente. Só que ele está tão envolvido com projetos para o futuro, que ele tem uma sensação que ele anda em círculos, ou está num beco sem saída. Ele não olha para trás, ele deixou o passado para trás, ele perdeu suas referências. Ele não conhece mais o caminho de onde veio, ele abandonou o seu passado, ele rompeu com o seu passado, tá? Ele não tem nada, ele não traz suas referências de passado, tá? Ele está sempre rodando e não completa nada. Ele tem essa sensação que ele não consegue acabar o que ele... E ele não consegue. Ele só planeja, ele projeta, mas ele não consegue chegar nos finalmente, né? Vamos dizer assim. Quando o consulente aparece aí nessa casa, né, que é a casa 8, a casa do caixão, ele está desanimado,
Ele está desequilibrado, né? Como eu falei, qualquer uma das 4 casas, né? Dos 4 cantos, ele está em desequilíbrio. Então, ele está desequilibrado, ele pode estar no final de um capítulo da sua vida, né? E as coisas podem virar, e pode acontecer isso. Você está lá no cantinho e as coisas virarem na vida dele, tá? Às vezes também pode significar que o consulente está preso em questões passadas, incapaz de seguir em frente. Ele não visualiza o futuro. O passado atrapalha a vida dele, tá? Ele traz muita coisa lá do passado. A posição 8, né? A posição a casa do caixão, é a casa das finalizações. Ele pode estar também... então, é a casa das finalizações. Então, como eu falei, ele pode estar no final de um capítulo, prestes a virar o jogo todo, tá? Mas ele está lá. No momento, ele está reservado, ele pode estar reservado, ele pode estar triste, ele leva muito o passado em consideração, ele não tem nenhuma visão do futuro nesse momento, ele não projeta nada para o futuro, tá? É o passado que está pesando na vida dele nesse momento. Ele está muito preocupado com o passado e não tem nenhuma projeção de futuro. Aqui também, qualquer uma dessas 2 posições, né? Qualquer posição aqui no cantinho, ele está ligado demais, tem muito passado, ele está ligado demais ao passado e ele não consegue, se você olhar aí para o lado direito dele, não tem nada de futuro, né? Está muito preso ao passado. Quando ele está aqui também na casa 32, né, que é a casa da lua, ele também, qualquer área, né, que ele está aqui no cantinho, né, que não tem nenhum futuro à sua frente, ele está muito preso ao passado, tá? E aqui ele pode reagir muito profundamente em função das mensagens que a mesa vai trazer para ele. Tá legal? Ele tá muito sensível, ele tá encurralado aí no cantinho, tá? Ele tá muito pesado, ele tá trazendo todo o peso do baralho aí nas costas dele. Ele tá sem visão nenhuma do futuro, ele tá preso no passado, ele tá nostálgico, tá bom? Então, esses são os 4 cantos da mesa. Agora, quando ele está localizado lá na central, né, lá no meio, ele valoriza tanto o passado como o futuro. Ele está em equilíbrio, tá? Ele está numa relação equilibrada com os conceitos de livre-arbítrio, de destino. Essa é a posição ideal, tá? Essa posição, ele está equilibrado. Você vê que ele está lá no centro da mesa. Então, essa é a melhor posição para o consulente. Aí, quando o consulente cai lá na linha do destino, a linha do destino, vocês podem ver, a gente diz que ela é desconectada da mesa, ela é à parte, tá? Então, quando ele cai lá na linha do destino, ele está, de certa forma, desconectado da sua vida, tá? Desconectado da sua vida, da sua essência. Ele, às vezes, muitas das vezes, ele está meio alienado, tá bom? Toda a mesa real pesa sobre ele, o que normalmente revela alguém que está estressado, sobrecarregado. Na maioria das vezes, ele está um pouco à parte dos acontecimentos à sua volta, ele está, de uma forma geral, assim, meio fora do contexto. Quando ele está na linha do destino, lá na casa 33, ele está aberto para novas oportunidades, mas se sente pressionado. Tão pressionado que ele está na linha do destino, ele já saiu da mesa real.
E ele continua, né? Qualquer posição aí da linha do destino, ele traz as características das pessoas, né? Com aquele peso todo nas costas, meio desconectado, tá bom? Só que ele tá aberto para novas oportunidades. Na casa 34, ele se sente muito mergulhado em um mar de emoções, ele se emociona por causa de tudo, está meio anestesiado. Na casa 35, ele se sente preso em si mesmo, ele tem problema de aceitação em relação ao seu corpo, à condição social, ele está mergulhado em problemas de aceitação, ele está com problemas com ele mesmo. Quando ele cai na linha do destino, lá no cantinho, ele tá igual a qualquer posição na mesa do destino, só que ele tá preso ao passado, ele sente uma dor profunda, é a casa da cruz, ele carrega muita coisa nas costas, ele não se projeta, ele não vê o futuro, ele só carrega aquele peso nas costas dele. Agora vamos ver as cartas que tocam o consulente. Todas as cartas que tocam o consulente são essas que estão em volta dele, tocando ele diretamente. As cartas que estão acima do consulente, elas trazem seus pensamentos, suas preocupações, o que está passando na cabeça dele. Tudo que está em cima dele é o que está pairando ali sobre a sua cabeça no momento. As cartas que estão abaixo do consulente mostram o que ele acha que está sob o seu domínio, o que ele acha que está sob o seu controle, o que ele controla, o que ele domina. E aí como é que a gente lê, né? Na mesa real, a gente vai ler as cartas impares, tá? Então, como é que funciona? A carta que está em cima dá característica para a carta que está embaixo, sempre. A carta da direita, ela dá característica para a carta da esquerda. E assim por diante, nós vamos ler todas as cartas da mesa. Assim, a carta que está à direita do consulente vai descrevê-lo, vai mostrar como ele está. E a carta que está à esquerda do consulente, ela vai dar mais detalhes sobre ele. Vai seguindo da mesma forma. A carta que está à direita da carta que está acima da cabeça do consulente vai descrever os seus pensamentos. E a que está à esquerda vai dar mais detalhes sobre esses pensamentos. Seguindo aí na mesma linha, a carta que está à direita da carta, que está abaixo do consulente, vai descrever o que ele acha que está sob seu controle. E a carta que está à esquerda da carta que está abaixo do consulente vai dar mais detalhes sobre isso. Aí vamos ver como é que fica isso. Aí você tem uma mulher que ela é descrita pelos lírios com a montanha que acrescenta características a ela. Aí ela tem a foice nos pensamentos, descrita pelos caminhos e com o cavaleiro trazendo mais detalhes sobre esses pensamentos, sobre o que paira pela cabeça dela, o que está na mente dela. E você tem o chicote sob o seu domínio e você tem o coração descrevendo esse chicote, né? Que é o que ela acha que está dominando, é o que ela domina, na verdade. Então, você tem o coração que está dando característica, né? Está descrevendo esse chicote. E você tem a cegonha, que dá mais detalhes sobre esse chicote.
Aí a gente vai lembrar lá da aula do bloco de 9. Lembra que eu falei lá no bloco de 9 que você treinando bastante no bloco de 9 você ia encontrar uma facilidade lá para ler a mesa real? E aí vamos fazer isso, porque na mesa real a gente lê tudo em blocos de 9, né? A gente vai enquadrando ali, todas as cartas tema a gente enquadra ali em bloco de 9. Tá? Então, lembrando lá essa aula do bloco de 9, você pode espelhar o cavaleiro com o coração e a cegonha com os caminhos. Aí você pode fazer a leitura dos triângulos, do losango, diamante, pode espelhar, pode fazer os espelhos dos cantos, tá bom? E aí pode espelhar o cavaleiro com os caminhos, a cegonha com o coração, e aí você vai ter mais detalhes sobre o assunto que você está investigando, tá bom? Então, essa aula 1 vai terminar aqui, mas nós ainda temos outras aulas. Esse foi apenas uma introdução, né? A primeira aí, visão. Para quem não conhece a mesa real, aí a primeira visão da mesa real, e essas aulas vão continuar, tá bom? E aí você continua aí na aula 2, na aula 3, eu acho que ainda tem aula 4, 5, não, tem muita aula ainda. Tá bom? Espero que vocês estejam gostando, vamos com calma, devagar e sempre, tá bom? Bons estudos para vocês, que vocês continuem, que vocês consigam fazer tudo, tudo direitinho, com calma, com paciência. E lembrando sempre, qualquer coisa é só me chamar, tá legal? Um beijão para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, comentem lá no grupo, no nosso grupo do WhatsApp, que é aquela história, né? Às vezes a dúvida de uma pessoa é a dúvida de todo mundo. E às vezes um colega não está querendo falar e quando você pergunta, você já ele já tem a pergunta dele respondida através de você. Tá legal? Um beijão para vocês.